Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos a mais um dia de palavra e oração. A palavra de hoje que tem como tema A mão do Senhor estava sobre mim, que é um sermão sobre Esdras, né? E logo em seguida a oração. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho ao se inscrever, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então a Esdras capítulo 7, verso 28. A mão do Senhor estava sobre mim, né? Isso aqui é um estudo sobre Esdras capítulo 7 e o verso 28. Na introdução desse estudo sobre Esdras capítulo 7, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que viveram suas vidas sob a influência de Deus, por meio de profunda fé e disposição para servir. Deus os usou para cumprir os seus propósitos. E Esdras é um exemplo do que pode acontecer quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor. Quando uma pessoa decide buscar a Deus e permite que o Senhor use ela. Em 457 a.C., Esdras liderou um grupo de judeus do cativeiro babilônico de volta a Jerusalém. Cerca de 80 anos após um grupo liderado por Zorobabel para reconstruir o templo. Então a missão do grupo de Esdras era restaurar o povo de Deus. Essa era a missão. E no livro de Esdras, os primeiros 6 capítulos descrevem a obra de Zorobabel. Os 4 capítulos finais relatam a chegada de Esdras e a grande restauração que ele trouxe. Então o tema da vida e obra de Esdras poderia ser declarado como a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Pois 6 vezes em 2 capítulos ele atribuiu o seu sucesso à mão de Deus, à presença de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. Em nossa lição, nosso estudo de hoje, nós vamos primeiro notar que como a mão do Senhor estava sobre Esdras. Ao receber os pedidos do rei, observe Esdras capítulo 7, verso 6. Porque a mão do Senhor estava sobre Esdras. Então Artaxerxes permitiu-lhe para ir a Jerusalém, Esdras 7, do verso 12 até o verso 13, pegar prata e ouro para comprar animais para o sacrifício, Esdras 7, verso 14 e verso 17, para comprar o que é necessário para o serviço da casa de Deus, Esdras capítulo 7, verso 18 até o verso 23, e para ser isento de impostos, Esdras capítulo 7, verso 24, e para estabelecer magistrados e juízes, Esdras capítulo 7, do verso 25 até o verso 26. Então Esdras reconheceu que a mão de Deus estava trabalhando ao seu favor. Esdras 7, verso 27 e verso 28. Então, há momentos que nós temos que ser gratos, saber que os caminhos estão se abrindo, que as portas estão se abrindo, que as coisas estão acontecendo, porque o Senhor Deus está colocando as suas mãos ao nosso favor. Então Esdras reconheceu que a mão de Deus estava trabalhando ao seu favor. E encontrar servos para o tempo, preparado para partir. Esdras não notou nenhum dos filhos de Levi, Esdras 8,15. E ele envia homens para encontrar alguns que irão com eles, Esdras 8, 16 e 17. E pela boa mão de Deus sobre eles encontraram 38 levitas e 220 netins para ajudá-los. Esdras capítulo 8, do verso 18 até o verso 20. Então, fornecendo uma viagem segura para Jerusalém. Então Esdras proclamou um jejum para buscar de Deus o caminho certo para viajar. Esdras 8, 21. Tendo dito ao rei que a mão de Deus seria com eles, ele teve vergonha de pedir uma escolta militar. Esdras capítulo 8, verso 22.
A mão de Deus estava sobre eles e eles chegaram em segurança em Jerusalém. Esdras 8:31. Então, do começo ao fim, a mão do Senhor estava sobre Esdras. Então, por que Esdras desfrutou da bênção da provisão de Deus em sua vida? Isso é uma pergunta. Existe algo que podemos colher da história, de Esdras, que pode garantir a mão de Deus em nossas próprias vidas? Eu acredito que sim. Deixe-me sugerir algumas razões nesse estudo, desta pregação. A mão do Senhor estava sobre mim. Porque a mão do Senhor estava sobre Esdras. Esdras havia se preparado, meu irmão. Em uma passagem resumida, aprendemos que porque Deus estava com ele. Deus estava com ele por quê? Porque Esdras preparou o seu coração, deixou Deus entrar, deixou Deus morar, deixou Deus ser Senhor. Buscar a lei do Senhor para aprender o que Deus queria que ele fizesse. Aqui o que eu falo nos dias de hoje? Ler a palavra, examinar a Bíblia Sagrada, se alimentar de Cristo, se alimentar da graça. Fazer o que é fazer? É aplicar para si mesmo a verdadeira fé. Quantos, queridos, não deixam Deus moldar, não deixam Deus trabalhar, não deixam Deus habitar? Então, ensinar estatutos e ordenanças em Israel, depois ensinar aos outros. O que é isso? É você dominar a palavra para ensinar para os outros. Eu tenho que primeiro conhecer a Bíblia. Quando eu conheço a Bíblia, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo. Eu aprendo o que é salvação, o que é pecado. Eu aprendo sobre a cruz de Cristo. Eu aprendo sobre a ressurreição de Jesus, sobre salvação conquistada na cruz do Calvário. E eu passo a viver por fé e pregar que o cristão vive por fé. Percebe, meus amados? Então Esdras procurou o Senhor. Ele cria que Deus estaria com ele, com aqueles que o buscam. Assim ele implorou a proteção de Deus por meio do jejum e oração. Esdras cria que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Tal fé, sem dúvida, é claro que agradou a Deus. Hebreus 11:6. Então Esdras estava disposto a dar um passo de fé, confiando que o Senhor os protegeria. Eles começaram sua jornada perigosa, rumando para Jerusalém. Não foi fácil, claro que não, pois havia inimigos e potencial para uma emboscada ao longo do caminho. Mas Esdras ilustrou que ele tinha uma fé viva na pessoa do Senhor, viva e também ativa. Então Tiago 2:17 até o 26, você vai ler sobre isso. Gálatas 5, verso 6, você vai encontrar o que é uma fé ativa. Então Esdras estava disposto a enfrentar as situações difíceis. Ao chegar, Esdras se deparou com uma situação difícil. Muitos dos israelitas se casaram com mulheres gentias, que não podia. Os governantes e líderes de Israel foram os piores violadores da lei. Ele foi movido a jejuar e orar. Outros se juntaram a ele. Todos os que tremeram nas palavras de Deus, de Israel, passaram para o lado de Deus. Quem tem temor. Ele ofereceu oração confessando os pecados de Israel. Ele aceitou a responsabilidade que era sua, incentivado por aqueles dispostos a se arrepender. Conduziu o povo a uma grande restauração e, consequentemente, um avivamento. Teria sido tão fácil racionalizar e afastar qualquer necessidade de mudança do povo, mas Esdras não permitiu que a questão emocional impedisse de fazer a vontade de Deus. Qual é a conclusão que nós chegamos nesse estudo? A mão do Senhor estava sobre Esdras porque ele preparou-se, procurou o Senhor, estava disposto a dar um passo de vez, um passo de fé,
estava disposto a enfrentar situações difíceis. Esdras não foi a única pessoa que experimentou a mão do Senhor sobre ele. O Senhor também estava com um contemporâneo chamado Neemias. Às vezes a mão do Senhor era para fins de julgamento, 1 Samuel 5,6. Mas aqui consideramos a operação de Deus para o bem na vida do seu servo. Então, como a mão do Senhor será para nós, para o nosso bem, se imitarmos Esdras, preparando-nos para ser úteis ao Mestre, buscar o Senhor com diligência e fé, agindo com fé contra todas as probabilidades, e enfrentar problemas e situações difíceis e diferentes. Deixe o exemplo de Esdras nos encorajar, queridos, a viver em Cristo, para que um dia nós possamos olhar para os acontecimentos de nossas vidas e dizer: a mão do Senhor estava sobre mim e me ajudou a vencer esta batalha. Você quer vencer essa luta terrível que está enfrentando? Busque a presença viva do Senhor. Deixe Deus reinar na tua vida. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Ser Senhor e Salvador. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai maravilhoso, acabamos de ler em um pequeno estudo sobre Esdras, como a sua mão agiu na vida dele, porque ele preparou-se, porque ele te buscou, porque ele se humilhou, porque ele entendera que sem a presença de Deus é impossível vencer, é impossível alcançar alguma coisa em momentos difíceis. E quantos, meu Deus, que oram conosco agora aqui no canal Uma Visão Além, estão enfrentando batalhas terríveis, batalhas no campo espiritual, batalhas financeiras como o desemprego, a fome. Mas Tu é o Deus que age de forma gloriosa em prol daqueles que o buscam. E muitos estão orando conosco neste momento, meu Pai. Eu te apresento, ó Deus de bondade, todos os homens da face da terra, independentemente de cor, posição social, cultura. Senhor, eu apresento a Europa, a África, a Oceania, o grande continente asiático e a América, desde o Alasca até aqui a Terra do Fogo no Chile. Deus vivo, Deus de bondade, eu te apresento todos os cristãos que formam a tua igreja na terra. Abençoai e sustentai os nossos jovens, abençoai e sustentai nossa mocidade, nossas crianças, os nossos irmãos e irmãs. Eu te apresento todos os ministros da tua palavra, aqueles que pregam a tua palavra, meu Deus. Eu te apresento os teus servos e as tuas servas que buscam pela tua presença. Não deixe-nos cair, não deixe-nos olhar para trás, não deixe-nos olhar para o homem, olhar para a mulher, mas olhar somente para o Senhor, o autor da nossa fé, o Deus da nossa salvação, o Deus que liberta, que transforma, que cura, que dá vida, que restaura. Jesus, eu repreendo as enfermidades que assolam os que oram conosco neste momento. Eu repreendo esse espírito de tristeza, de angústia, de amargura, de depressão. Este homem que perdeu as faculdades mentais, vítima de uma obra de magia, espírito de loucura, sai da mente deste homem, da mente desta mulher. Meu Deus, esta casa, este lar, que perdeu a paz, que perdeu a alegria, Senhor, porque grandes são as batalhas, grandes são as pelejas, meu Deus. Por isso eu te peço, ajuda este homem, esta mulher, entra trazendo libertação, restaurando o lar,
restaurando a paz, a harmonia na família. Quebra os corações petrificados. Ó Deus de bondade, quero te apresentar aqueles que estão nos hospitais, no leito de uma enfermidade, enfrentando um câncer, um problema de saúde seríssimo. Te apresento, Santíssimo, todos aqueles que clamam pelo teu nome, todos aqueles que buscam pelo teu nome. Te apresento, Senhor Jesus, a esta mãe que derrama lágrimas por este filho ou filha, este pai desempregado. Senhor, enxuga as lágrimas desse pai e desta mãe, abre portas, liberta este filho oprimido das drogas, do álcool, da criminalidade, meu Deus. Abençoe grandemente todos os nossos irmãos aqui do canal Uma Visão Além. Meu Santíssimo, quem sabe tem alguém chorando desesperado agora. Quem sabe tem alguém que perdeu a paz. Abençoa, Senhor, a Carla, a Mônica, o irmão Ever, o Wilson, Senhor, a Miriam. São vidas que pediram um clamor por nós. Nós estamos apresentando aqueles que também estão ali na Europa, na Ucrânia, na Rússia. Coloque as tuas mãos sobre a mente desses líderes europeus, desse líder russo, do líder ucraniano, para que esta guerra se acabe e a tua bênção seja derramada, Senhor. Deus vivo, Deus de bondade, quem sabe tem alguém enfrentando uma batalha demoníaca, satânica, mas nós repreendemos todo projeto maligno, todo projeto, demoníaco contra a mente deste homem, a mente desta mulher, deste adolescente, desta criança. Eu repreendo, sai em nome de Jesus, enfermidade, perturbação, depressão, fobia, e que reine a paz, mas a verdadeira paz, a verdadeira alegria. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Para todo sempre, seja adorado e reverenciado o Rei Jesus. Santíssimo, fica conosco, responde o nosso clamor, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.